desejos lá de cima e a vida no espelho. Andrade, Rei de Ipanema, Iracema. Boa noite. Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos dar mais um início aí a mais um passo do desenvolvimento. Hoje é o 6º passo, e vamos falar sobre empreendedorismo. E você que já está entrando aí, eu já peço a sua ajuda, né? Que você vá clicando aí no coração, no like, para que o Instagram veja que nós já iniciamos a nossa live, que os nossos amigos possam estar entrando aí também, tá bom? Eu vou aguardar alguns segundos aqui, algum tempinho o pessoal tá entrando, para que a gente possa dar início aí, para que a gente já possa estar dando início também. Queria perguntar para você se o som, a imagem tá legal aí, se tiver alguma coisa aí dando errado aí, por favor, me avisar, tá bom? Aí, ó, olá Milene, olá Rafinha, olá Rosinelli, Alex, é isso aí. Pessoal, eu vou aguardando entrar aí o Roberto. Assim que o Roberto entrar, a gente já vai dar início aí ao nosso 6º passo do desenvolvimento, falar sobre empreendedorismo. É um tema fantástico e creio que você que entrou aí neste momento vai tirar ideias fantásticas também, para que você possa dar início ao empreendimento, ou você possa dar sequência, né, no seu empreendimento. Espero aí poder colaborar aí com você no dia de hoje, tá bom? Vou esperar o nosso convidado de hoje, o Roberto, tá entrando, e vamos dar início aí a essa live, tá bom? Primeiramente, eu quero agradecer a todos que estão acompanhando esses 12 passos do desenvolvimento. Todas as quintas, às 20 horas, nós temos live com um tema relacionado da semana. E nessa semana é empreendedorismo, né? Nós já falamos sobre crenças, falamos sobre espiritualidade, falamos sobre diversos outros temas, né? E esses temas todos estão no meu perfil do Instagram. Aí, ó, o Roberto acabou de entrar. Eu vou estar convidando aí o Roberto para fazer parte aí. Legal. Quero agradecer você que nos acompanha, tá bom? Vamos ver se ele entra aí. Aí, ó, legal, tá entrando. Boa noite! Boa noite, Ícaro! Tudo bem? Tudo Não jóia, tô conseguindo te ver, Roberto. É isso que eu estou tentando entender aqui, viu? Tenta virar a câmera aí pra você. Aê, aí, ó, fantástico. Tranquila. Trabalhando até agora. Tá melhor? Tudo jóia? Tá tranquila, a imagem aí tá legal. Para aquele pessoal que tá nos acompanhando aí, por favor, vai colocando aí no chat aí, por favor, como é que tá a imagem, como é que tá o som, se tá tudo tranquilo, se tá dando para acompanhar legal aí, por favor. Exatamente. Boa noite, Ramon, boa noite, Araújo, Zeli, né? Gustavo. Você está me escutando bem? Gustavo, grande amigo. Tô te ouvindo, tá me ouvindo também, Roberto? Estou te ouvindo muito bem, viu? Legal. Então, né, primeiramente, para que a gente dê início, e a gente vai ver que essa 1 hora de live, ela passa muito rápido. Então, primeiramente, eu quero te agradecer, Roberto, por ter aceitado o convite, para que a gente possa estar aí fazendo uma live, né, falando sobre empreendedorismo, que é um tema fantástico e um tema que eu creio que todos nós devíamos aprofundar um pouco, né, e buscar novas formas de empreender no nosso dia a dia, na nossa vida, né, em todas as áreas, né, da nossa vida. Então, eu queria, né, te agradecer e, primeiramente, passar a palavra para você, para que você possa se apresentar também para as pessoas que estão nos acompanhando, né, as pessoas que ainda não te conhecem, e falar não só o seu nome, mas falar sobre você como pessoa, né, e sobre a sua família, seus filhos, por aí vai. Exatamente, Ícaro. Ícaro, primeiramente eu queria te agradecer muito, viu, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho com todos aqueles que estão aí nos assistindo. Espero que seja de suma importância para cada um que esteja ouvindo essa nossa conversa aí, para que possa enriquecer a vida de cada um, viu? Agradecer a você por ter me dado essa oportunidade. Eu percebi o trabalho que você começou a fazer desde o início, estou achando fantástico esse trabalho. Além de ser um trabalho muito sério, ele vai levar benefícios a muitas pessoas, certamente, viu? Meu nome é Roberto Ramos, eu sou bacharel em Direito, sou advogado, sou empresário, né? Atualmente tenho uma loja aqui na região da Pampulha, no centro de Belo Horizonte, na região de Belo Horizonte, entre outros negócios.
E sou também um empreendedor, né? Tudo isso faz parte do processo de empreendedorismo. E é sobre isso que nós vamos discutir um pouquinho, falar, criar alguns mecanismos de ações para esse processo de empreendedorismo, né? E trazer aí algumas informações para o nosso público que possa fortalecer ou enriquecer aí o conhecimento de cada um. E, principalmente, impulsionar esse princípio do empreendedorismo, né? Naqueles que estão aí na live conosco. Certíssimo, Ícaro? Legal, tranquilo. Primeiramente, Roberto, para quem ainda não está habituado ao termo empreendedorismo, vamos deixar claro para eles o que é empreendedorismo. Eu queria te fazer uma pergunta, iniciar essa live com uma pergunta. Para você, Roberto, em poucas palavras, para que a gente tenha um entendimento mais simples e focado, o que é empreendedorismo? O que é empreender, cara? A palavra por si só, ela nos traz um chamado, né, ao exercício de fazer alguma coisa. Então, o empreendedorismo, o ato de empreender por si só, é o exercício da força de vontade de se impulsionar a desenvolver alguma coisa, né? Uma atividade, desenvolver um produto, desenvolver um serviço, ou mesmo se tornar um empresário, né? Com uma atividade comercial, qualquer que seja ela. Está aí um pouco da base do empreendedorismo. Inicia-se com esses princípios, né? Mas vamos lá, é isso aí. Fantástico. A questão do empreendedorismo também, uma forma bem simples, é você solucionar, né, problemas de pessoas que estão com alguma dificuldade, deficiência, ou algo que está faltando para uma pessoa e você traz para ela a solução, né? A mentalidade empreendedora é aquele que consegue resolver, né, aquilo que você precisa de uma forma prática e acessível, né, principalmente, né, Roberto? Para que ele seja um empreendedor que possa entrar na casa de todo mundo, ele tem que ser acessível, né? Então, esse é o principal foco aí do empreendedorismo. É muito fantástico, Roberto, quando a gente pensa em empreender, na questão de poder criar, né? Empreender é criar algo novo ou reformular algo que já existe e foi colocando aquilo mais funcional, vamos dizer assim. Porém, quando a gente fala em empreendedorismo, hoje a gente se escuta muito crenças que nos limitam, né, na questão do empreendedorismo. Mas eu já estou velho demais para empreender. Tem pessoas que falam assim, mas empreendedorismo é algo muito difícil, que dá muito trabalho, eu não tenho cabeça para isso. E quais são as maiores crenças, vamos dizer assim, que as pessoas encontram aí, ao seu ver, aí, para que eles possam empreender? Ao meu ponto de vista, Icaro, primeiro, a pessoa ela tem uma dificuldade enorme no processo de empreendedorismo em função de não acreditar nela mesma. A primeira coisa começa por aí, né? É importante que a pessoa acredite nela e entenda que ela tem capacidade para empreender, sob qualquer plano, né? Às vezes alguém pensa em empreender e acha que aquilo está muito distante dele. Mas não, empreendedorismo é desenvolver produtos e soluções, né? Ou serviços, desde as mais simples ações e os simples atos, aquilo que vai levar ele a um sucesso mais intenso, vamos dizer assim. Então, a autocapacidade de compreender que eu posso empreender é fundamental. São uma das primeiras iniciativas que nós temos que ter, né? Confiar em nós mesmos e acreditar que se nós temos uma ideia, se nós temos um objetivo, nós temos que colocar em prática e ir de encontro a esse objetivo, né? É fundamental esse primeiro passo. É compreender que eu tenho capacidade e que eu posso. Sobretudo, apesar das dificuldades pessoais, né? Nós temos muitas limitações, mas elas não podem deixar de ser, não podem ser motivo porque nós não venhamos a empreender, não venhamos a pensar. Legal. Muitos de nós, Ícaro, temos muito a contribuir com a sociedade, desde a parte humana de humanização das pessoas, à parte do empresariado, de criar soluções, desde as mais simples, como eu disse, as soluções mais arrojadas, que possam vir trazer soluções para as pessoas. Nosso cotidiano é cheio de situações que nós possamos enxergar que venha trazer soluções. E talvez o nosso senso de intimidade não nos permite crescer e se desenvolver dessa forma, né? Aí o primeiro passo é esse. É, de certa forma, entender que eu posso e que eu sou capaz. O Gustavo está perguntando um negócio para a gente aqui, ó. Qual é a opinião sua, né, Roberto, hoje na atual conjuntura do país, no quesito empreendedorismo, cara? Será que o Gustavo fala em função da pandemia? Eu creio que ele esteja
A pergunta dele... Na atual realidade, né? Sim, na atual realidade. Você olhando, por exemplo, na atual realidade que nós estamos vivendo, a questão do empreendedorismo hoje, né, com tantas pessoas com medo aí né, fechando os seus comércios, seus empreendimentos, por causa da situação hoje. Ao seu ver hoje, qual que é a função que mais cabível para que a gente possa usar o empreendedorismo hoje? Será que é um momento certo para empreender? Será que é um momento de pensar e falar, opa, agora não? Qual que é a sua opinião? Exato. Ícaro, com toda essa diversidade aí do coronavírus, né, com a função da pandemia, nós nos isolamos muito em nossas residências e ficamos aí à mercê de situações que nós nem sabemos para onde elas vão, né? Pois bem, se eu ficar preso dentro de casa e imaginar que é uma fase que nós estamos passando em que eu não vou empreender por insegurança, talvez eu esteja completamente errado. Aqui na empresa em que eu estou hoje, a Acrópolis, nós já vimos várias pessoas chegando até nós, criando soluções que possam ajudar ao combate do coronavírus, por exemplo, né? Ao combate a essa pandemia. Aí eu estava imaginando, esse cara é um empreendedor, porque se ele veio nessa diversidade, né, toda essa conjuntura em que estamos passando, e conseguiu encontrar uma solução para alguns dos problemas que nós estamos e está se o fazendo. Hoje nós estamos, Ícaro, que estão dando soluções na área de iluminação para esterilização de ambientes. Olha que interessante. Muitos de nós não imaginávamos que com essa pandemia nós teríamos soluções de equipamentos que pudessem facilmente e rapidamente dar solução de esterilização de um ambiente dentro da sua casa, dentro das empresas, dentro dos carros, de transportes. Essas pessoas que vieram nesse sentido são empreendedores. Muitos deles não são empresários já bem conceituados aí no mercado. São pessoas físicas que tiveram boas ideias e começaram a executar. E hoje estão tendo sucesso, praticamente 2 meses depois. Talvez nós estejamos aí respondendo a pergunta do Gustavo, que na adversidade nós estamos conseguindo trazer soluções e empreender. Então começa por aí. O momento faz ocasião também, né? Eu creio que esse é o momento para empreender, mas nas áreas certas, é lógico. Porque tem uma frase que é o seguinte: quando um chora, outro vem de lenço. É uma frase onde o quê? A situação que nós estamos vivendo hoje vai demandar também de diversas outras situações. O que hoje muitas pessoas empreenderam? Coisa simples. Máscara. Poxa, apareceu uma oportunidade, a pessoa entrou. Mercado digital. Cara, tá só crescendo. A questão o pessoal tá dentro de casa, você quer fazer uma compra com os comércios fechados, é loja virtual. Então, o mercado ele tem que se adaptar à situação. Uma das questões que eu vejo do empreendedorismo fantástica é a questão do adaptar-se ao ambiente, né? Seria isso? Seria isso mesmo. Legal. Adaptar-se ao ambiente. É fundamental, né, Ícaro? Você citou muito bem, máscara é um negócio muito simples de se fazer, mas não estava na cabeça de muitos de nós, né? Não imaginávamos que muitos de nós, em curto prazo, precisaríamos de tanta máscara para serem utilizadas, né? Várias pessoas começaram a empreender comprando máquinas de costuras e colocando dentro de suas próprias casas e começando a desenvolver um trabalho no qual ela sequer faria antes, por não imaginar que teríamos uma pandemia a caminho, né? Então, isso é um meio de empreender. É a questão de se reinventar, né? Seria? Exatamente, se reinventar. Muitos de nós que perdemos os nossos vínculos empregatícios aí a médio prazo, né, há 1 mês atrás, tiveram que repensar a forma de angariar fundos, de se sustentar e sustentar a sua família, né? A partir daí, este que teve a coragem, a ousadia de buscar o caminho do empreendedorismo, mesmo que seja das mínimas formas, este está se sobressaindo. E aí que é o grande detalhe, né? É nós sabermos empreender nas coisas corretas, dentro daquilo que nós achamos que é prudente para o momento. Imaginemos que eu pensaria nesse exato momento em pandemia, abrir uma loja de calçados numa porta de rua, uma loja de porta de rua. Talvez não seria o ideal nesse exato momento. Estaria eu empreendendo? Estaria eu me tornando um empresário do segmento? Sim. Mas seria o momento ideal? A resposta no primeiro momento é não. Uma loja de porta de rua não seria tão saudável hoje
Agora, uma loja virtual para vender calçados, visto que muitos de nós estamos em casa, seria viável. Então, olha só, o mesmo objetivo dentro de duas vertentes, né? Uma dentro da tecnologia, dentro da internet, e a outra no ambiente físico, abrindo uma loja de porta de rua. São duas análises sistemáticas distintas para o mesmo produto, para o mesmo empreendedorismo, né? Mas está aí um pouco da nossa resposta aí. Meios diferentes, né? Meios diferentes que adequam a nossa situação real hoje, né? Entendeu? Exatamente. Até quando que vai durar essa pandemia? A questão que fica muito na minha cabeça é o seguinte, não eu tenho certeza que ninguém estava preparado para essa pandemia. Tanto que muitas pessoas que perderam aí os seus empregos, estavam empregados ou empreendendo e fecharam suas portas ou perderam seus empregos dentro das empresas onde trabalhavam, elas ficaram assim, poxa, desesperadas. E falaram, cara, e agora? O que eu faço? O que eu faço? E eu creio que nada é por acaso. E eu creio que tudo tem um ensinamento. Nesse momento que nós estamos vivendo, tem algo a nos ensinar. É nos prepararmos para dias futuros. Pode ser que aconteça novamente uma outra pandemia? Pode sim, porque, poxa, nós nunca tínhamos passado por isso e agora passamos, né? Estamos passando. E outra questão é o seguinte, quando que isso vai acabar? Né? Então, até quando nós vamos ficar trancados dentro de casa sem poder gerar renda, gerar o ganha-pão, né, cara? O seu pão de cada dia. E vamos ficar com a mente fechada, esperando, poxa, ficar à mercê aí de cair do céu a solução, ou você vai buscar? Qual que eu quero que você deixe uma mensagem, Roberto, na questão da pessoa que quer empreender hoje. Qual que é o melhor momento para empreender? É agora ou hoje, mas na questão do seguinte, da atitude, que é isso que você falou anteriormente aí. No começo dessa live você falou sobre uma atitude, temos que ter uma atitude. O que a pessoa precisa ter? Qual a atitude que ela precisa ter para que ela possa empreender hoje? Se nós formos fazer uma análise geral, Ícaro, não é difícil empreender, né? Mas também não é algo tão simples. Vamos falar de um processo de empreendedorismo muito simples, porque talvez a gente imagine o empreendedor, aquele que tem que ter um fluxo financeiro mais elevado para que ele possa fazer uma primeira análise de mercado, a entender que ele pode desenvolver um produto que ele mesmo criou anteriormente, que ele quer colocar no mercado. Então, muitos de nós, às vezes, quando pensamos em empreendedorismo, imaginamos algo macro, muito macro. E talvez não seja por aí, né? Como você já falou, das simples coisas nós podemos iniciar no processo de empreendedorismo. Nós já falamos aqui, citamos exemplos das máscaras, tem os óculos, tem aquelas capas protetoras, que partiram de um processo de empreendedores para que eles pudessem iniciar um trabalho. Então, o que é a base de tudo isso? É eu entender e compreender que eu posso e que eu posso empreender. Tem duas máximas dentro disso. A primeira é eu ser passivo, tenho um vínculo empregatício, sei que eu tenho um rendimento mensal fixo ali, mas que todo mês eu vou tê-lo garantido. Isso é uma fase. O empreendedor, ele tem que pensar um pouco diferente. Ele tem que partir do pressuposto da seguinte forma: eu não tenho nada ou tenho o mínimo, mas eu quero empreender. O primeiro passo é eu ter coragem e compreender que eu posso. O segundo passo é, a partir do que eu quero empreender, se seja produto, que seja serviço, que seja desenvolver um produto que eu mesmo criei ou uma tecnologia que eu mesmo criei, é fazer uma pequena pesquisa de mercado para compreender qual o momento exato que eu vou apresentar aquilo ao mercado dentro de um processo de empreendedorismo, né? Que eu vou dar aquela solução para o mercado. Então, é compreender em que momento eu faço isso. Nesta diversidade que nós estamos vivendo, para muitos está sendo muito difícil, mas para outros não. É forma de ser mais apreensivo por um lado, mas também ser agressivo para o outro lado, né? Então, às vezes, a partir dos mínimos atos, eu consigo iniciar um processo de empreendedorismo. Mas, para tanto, é necessário, Ícaro, e espectadores aí que estão nos ouvindo, tem Daniela Torquete, está entrando aí, Marinalva Silva, tem um monte de gente participando conosco aí, né, Ícaro? Isso é muito importante. É legal. Mas nós precisamos entender algumas bases, né, de processo para que eu possa iniciar um empreendedorismo, que eu possa criar algum produto, desenvolver algum trabalho, prestar algum serviço. Então, é preciso analisar um pouquinho o mercado aonde eu quero atingir, né? Eu preciso de ter uma extensão territorial para
iniciar o meu trabalho, não dá para falar que eu vou empreender e o meu produto, por exemplo, vai atingir o país inteiro em curto prazo, em curto espaço de tempo. Então, é preciso fazer algumas análises. Mas a base de tudo é isso, é compreender que eu posso e partir daí. Muitas pessoas, quando você disser que estaria empreendendo, Ícaro, vão criar pontos negativos. É o momento, é se você tem realmente capacidade, é que você já tentou e não conseguiu. Então, tem uma série de informações que o outro traz para nós, que talvez nós tenhamos que isolar um pouquinho. Errar faz parte de toda essa concepção. O importante é que o erro te traga mais equilíbrio e aprendizado para que você possa não vir a errar novamente no processo de empreendedorismo. Legal. Começa por aí. Tem uma frase que eu acho que é fantástica, é o seguinte: pense grande, mas comece pequeno. Né? A questão você ter uma visão bacana, é a coragem, é a disposição, você ter uma visão empreendedora, né? Na questão onde eu posso estar entrando aqui no mercado, né? Como que eu posso estar entrando? E a questão de não pensar, às vezes, a pessoa quer, para mim montar um negócio tem que ser o negócio, tem que ser algo grande. Tal. Cara, isso de tempo ao tempo. Né? A questão é, comece pequeno, vai desenvolvendo, vai crescendo aos poucos. Tudo na nossa vida são degraus, né? E eu acredito que o degrau que você, tudo aquilo que você fez para chegar onde você está hoje, né, não é suficiente para você chegar no passo superior, né? Então, vá se desenvolvendo, né? Vá buscando conhecimento, formas melhores de agregar ao seu produto, ao seu serviço, para que você possa estar crescendo, certo? Exatamente. Tem uma frase Walt Disney que eu queria comentar com você, para que a gente possa fechar esse primeiro tópico aí da nossa live. Todos os seus sonhos podem se tornar realidade se você tiver coragem para persegui-los. Resume isso aí que você falou? Exatamente, Ícaro. Exatamente. É preciso ter muita coragem, né? Coragem com dedicação e coragem com respeito à sua própria coragem. Não é porque eu tenho coragem e vou sair empreendendo, sobretudo, qualquer atividade aí, na qual eu também não conheça, né? Então, coragem é um excelente processo, é uma excelente iniciativa. É o que eu já disse. Compreender que eu posso, ter coragem e criar as primeiras iniciativas para realmente iniciar e começar esse processo. Então, é isso aí. Essa máxima é muito interessante. O Walt Disney, cara, foi um cara fantástico, né? Que ele tinha uma visão empreendedora enorme, né? E quando foi criado os parques temáticos da Disney, ele olhou para um milharal e falou, cara, aqui vai ser o maior parque de diversão do mundo. A pessoa que estava do lado dele deu risada dele. Falou, cara, você está de brincadeira, no meio do nada, cara. Você fala uma coisa dessa? E aí, quando foi feito o projeto do parque de diversão, do maior parque lá da Disney, o Walt Disney ele não ficou vivo para ver o parque inaugurado. Ele morreu antes da inauguração do parque. E aí uma pessoa chegou para a irmã dele e falou assim, nossa, se o Walt não viveu para ver o sonho dele realizado. Né? Aí ela falou assim, você que se engana, ele foi o primeiro a ver esse parque. Né? Então a ideia que eu deixo para todos nós que estamos assistindo aqui, visualize aquilo que você quer alcançar. É um exercício fantástico que eu quero fazer com vocês aqui. Eu queria que você participasse desse exercício, Roberto. É o seguinte, cara, visualize um funeral diferente, cara, um velório diferente. Que quando você olha dentro do caixão, quem está lá dentro é você. E aí eu quero que você pense o seguinte, o que você gostaria de ouvir as pessoas dizendo para você deitado naquele caixão? Cara, você já pensou nisso? Difícil, hein? Mas eu já pensei. Foi rápido o pensamento. Legal, o que você queria ouvir? Vamos lá, vamos ver. Um funerário divertido. Não vale falar assim, o morto está vivo. Não, cara, não é isso. A questão é o seguinte, qual que é a mentalidade disso? Se você quer receber elogios, pessoas falando bem de você, pessoas elogiando por tudo aquilo que você representou na vida delas, o que você precisa fazer hoje para que você alcance o seu futuro, que você alcance o dia de amanhã da forma que você imaginou aqui hoje? Então, para que você possa entender aonde você quer chegar, você tem que começar lá no final, cara. Você tem que visualizar o final. Onde eu quero chegar? Meu patamar é aqui, certo? Porém, o que eu preciso estar fazendo para que eu alcance aonde eu quero chegar? E a ideia que eu quero deixar com vocês é isso. O que você está fazendo hoje para alcançar os seus objetivos? Né? Exatamente. Existe uma palavra, Roberto? Pode falar. Deixa eu só te comentar.
Quando você falou que eu estava dentro do caixão já morto ali, as várias pessoas que possivelmente estariam ali naquele velório, né? Certamente o que eu queria deixar para eles é que hoje, no meu processo de empreendedorismo, uma das primeiras falas que eu tenho é a humanização das pessoas. Nós precisamos, sobretudo, humanizar as pessoas e também ser humano. Um processo de empreendedorismo, seja ele mínimo ou máximo, se você o fizer passando por cima de certas situações, sendo tão incoerente para que você tenha objetivo conquistado, não valeria tão a pena se você não criasse uma humanização do ser humano. Muitos de nós, quando queremos empreender, fazemos muitas coisas que talvez não estariam aí no processo de humanização das pessoas. É desvalorizar o terceiro, desvalorizar a prestação de serviço do próximo para que o seu processo possa se sobressair. Então, neste processo, quando eu não humanizo, eu destruo. Então, lá à frente, dentro de um caixão, eu queria deixar, notadamente, Roberto Ramos, uma mensagem às pessoas. Poxa, este aí, no seu processo de empreendedorismo, soube valorizar aqueles que estavam ao seu redor. É fundamental que nós pensemos assim. Talvez desta forma, lá na frente, ao meu redor, no meu velório, as pessoas possam pensar melhor de mim. Dessa forma, eu acho que eu respondo a sua pergunta. Fantástico. E sabe o que acontece? Você me fez lembrar de um método de empreendedorismo que se chama ganha-ganha, né? Que para mim é o método mais viável hoje para que você possa empreender com sucesso, que você tenha um retorno, não somente financeiro, mas um retorno com reconhecimento, que eu acredito que muitas das vezes você ser uma pessoa referência naquilo que você trabalha, eu creio que muitas vezes sentimental, no caso pessoal, é muito mais importante para a gente ter valor, gerar valor para as outras pessoas. E quando você fala isso, existe um método chamado ganha-ganha, que não é só o empreendedor que ganha, mas todos que estão ao seu redor. O consumidor, ele ganha, o colaborador de uma empresa, ele ganha, e todo mundo ganhando, cara, todo mundo sai feliz, todo mundo sai valorizado, e essa questão da humanização é fantástica. Se você não tem amor ao próximo, se você não tem amor ao que você faz, se você não tem amor por aquilo que você empreende, ou a forma que empreende, quem que você vai estar, para quem você vai estar gerando esse benefício, não faz sentido, né? Exatamente. Ícaro, para os espectadores aí que estão nos escutando, né, nós temos no Brasil um índice muito pequeno de pessoas que querem empreender ou que têm coragem para empreender. Principalmente quando você fala na pessoa do empresário, né? Nós temos muitas atividades concentradas nas mãos de poucos e muitas pessoas, um grupo grande de pessoas trabalhando de forma passiva, que é com vínculo empregatício, na sua grande maioria via CLT. Não vamos adentrar no mérito aqui do direito do trabalho, mas fomentando um pouquinho esses dois mundos, né? Então, uma boa forma de nós sairmos um pouco dessa zona de conforto é o empreendedorismo, mas que seja ele humano, né? Que seja ele digno. Isso é fundamental para todos nós. Eu estou tentando achar uma pergunta aqui da... É mesmo? Tem muitas perguntas aí para nós. Tem uma última aí, não responde a gente. Deixa eu ver o que é. Araújo, Zeni. Manda a pergunta de novo, Araújo. Eu perdi aqui, eu vou fazer essa pergunta para você, tá bom? Deixa eu te falar, eu quero falar sobre agora uma palavra e um tema que é fantástico, que é sucesso. Muitas pessoas acham que o sucesso o sucesso e o fracasso, eles são lados opostos. Entende? Porém, eu não acredito nisso. Eu acredito que o fracasso ele faz a gente corrigir os erros para que a gente verdadeiramente alcance o sucesso. Ao seu ver aí, fracasso e sucesso, eles são opostos ou eles andam lado a lado? De certo modo, eles precisam andar lado a lado. O primeiro passo é a sua iniciativa. Se você deu início a um processo de empreendedorismo, vamos falar de produto. Se você criou um produto que ele tem facilidade de aceitação no mercado e começou um processo de empreendedorismo e no meio desse processo você não conseguiu avançar por um motivo ou outro, você decaiu com o processo, ou seja, perdeu tudo, vai ter que começar tudo de novo. Foi um fracasso? De certa forma, sim. Você fracassou na tentativa de empreender, na tentativa de gerar uma solução para o mercado. Contudo, essa tentativa foi frustrada, mas não acabou com o seu sonho. O início de tudo não é iniciativa, não é entender que eu posso. Então eu criei um sonho, eu tenho que direcionar-me novamente e ir de encontro a esse sonho. Aí a resposta,
o fracasso ele tem que andar lado a lado ao sucesso, porque com o fracasso que eu retorno à busca do sucesso, até que em um certo momento eu consiga atingir esse sucesso. E quando você falou de volumes deste sucesso, vamos dizer assim, muitos de nós pensamos em empreender muito pelo volume financeiro, muito pelo dinheiro, né? E não estamos errados, não. A busca da solução do empreendedorismo é para que a gente possa oferir ganhos, oferir lucros também, sempre humanizando as pessoas que estão colaborando para que aquilo aconteça. Exatamente. Mas, se eu fracassei e eu tenho entusiasmo, eu preciso reentender tudo o que eu fiz e voltar ao processo de empreendedorismo, seja com o mesmo produto, seja em outro momento, seja com um produto diferente, seja reentendendo o mercado em que eu me dispus a atender, se ele realmente tem a aceitação daquele produto, se foi o momento ou não, para que eu possa renovar as ideias e dar continuidade. E se cair novamente, não temos que pensar no fracasso puramente. Temos que pensar que foi mais um processo que nos trouxe a lição. Eu preciso renovar o processo do empreendedorismo, pois o que eu tive outrora ou anteriormente não foi bem sucedido. E aí guiar os passos e seguir em frente. O entusiasmo é o fundamental. Sem entusiasmo, quando você cai a primeira vez, você acaba se desesperando e volta para o status, volta por um processo do qual você não precisaria estar, porque você teve os primeiros passos, né? Você teve os primeiros entusiasmos. Então é por aí, viu, Ícaro? Legal. Eu vejo o seguinte, que o contrário do sucesso não é fracasso, e sim desistir, não é? Porque a gente tem que tentar, cara. Primeiro tombo que você tomar, você já vai desistir, as coisas não vão fluir. Por que desistir é mais fácil do que tentar, do que continuar, do que persistir? Porque quando você desiste, você joga a toalha e fala assim, às vezes você se sabota achando que você está se privando de uma dor ou de uma frustração maior. Mas eu acredito que quando você desiste, você fica à mercê da frustração. Porque se você não foi persistente, você nem consegue imaginar aonde você conseguiria chegar se você conseguisse, se você continuasse persistindo. Certo? O Márcio tem uma pergunta aqui, Roberto, que é o seguinte: como empreender no mercado de forma humanitária quando a concorrência explora ao máximo aqueles que estão à sua volta, usando de mão de obra precarizada e sonegando impostos, por exemplo? Isso é uma pergunta que não é fácil responder, sabe, Ícaro? Nós realmente temos aí essas nuances de mercado, que algumas facilidades de alguns empresários no sentido de colocar o seu produto no mercado ou prestar o seu serviço de forma talvez incoerente ou incorreta, né? Não percebendo aí todo o processo de normatização que nós temos dentro do mercado, não compreendendo aí que eu devo ter esse processo de humanização, sim, para que eu possa buscar um processo de empreendedorismo. Mas nós sabemos que vivemos em um mercado que tem muita coisa obscura no processo de relatividade, né, no processo de reconhecimento do nosso mercado. Nós temos muito processo de dificuldade aí mesmo. Nós temos tributos que, ora, como o nosso espectador comentou, né, muitos pagam tributos, outros deixam de pagar, e isso cria um desequilíbrio no mercado realmente, mas é o primeiro passo nosso. Nós temos que desenvolver uma técnica, buscar o nosso mercado e superar essas nuances pejorativas no mercado que, de repente, em uma hora ou outra, possa fazer com que nós tenhamos mais dificuldade de chegar ao sucesso que nós almejamos. Mas o primeiro passo é não desistir, né? Não gerar um fracasso em função desses problemas externos que vêm acontecendo. De certo, realmente é muito difícil. Nós vivemos em um país que a desigualdade contratual, a desigualdade de processo de construção e de confecção de produtos ou de prestação de serviço, realmente é muito difícil. Quanto mais você quer fazer o correto dentro do mercado, dentro do que o mercado exige, dentro do que as normas exigem, quanto mais você se presta a fazer dessa forma, mais suprimido você fica. Mas esses não podem ser os primeiros motivos para que você venha desistir do seu sucesso lá na frente. É buscar empreender com qualidade, com dignidade, fazendo com que aqueles que laboram para o seu sucesso ao seu redor sejam humanizados. A humanização, Ícaro e espectador, ela não está ligada somente ao processo de ganho financeiro. Ela está ligada ao
o mínimo possível que você pode angariar, saiba tirar uma parcela deste ganho e subdividir entre aqueles que estão te ajudando a criar e a gerenciar esse sucesso. E aí você vai construindo uma concepção de mercado para o seu negócio que seja mais sustentável e que possa andar lado a lado com essas adversidades nas quais ele citou aí. Desigualdade de tributação, desigualdade de processo para levar o produto até o mercado, né? Processos obscuros para levar o produto no mercado e você está andando corretamente com o seu, isso vai gerar uma certa dificuldade realmente. Mas fica aí uma dica, nunca desista, vá de encontro aos seus objetivos e ao sucesso que você deseja lá à frente. Esse é o principal. Legal, a questão da índole. Acho que eu consegui responder um pouquinho aí a pergunta dele. É um tema muito extenso, né? Falar de empreendedorismo dentro do processo dos empresários, né? De quando eu já tenho uma empresa aí construída, mas ainda não estabilizada no mercado. É um processo um pouco mais longo, mas nós temos técnicas e análises sistemáticas para fazer isso acontecer. Nós temos, por exemplo, o Sebrae, Ícaro. O Sebrae é uma empresa legal. que, quer queira ou não, ela ajuda muito ao empreendedor, seja ele conquistador de um produto para levar para um outro grupo empresarial, para que ele possa jogar e colocar aquilo no mercado, seja ele um empreendedor que quer se tornar um empresário, levando uma solução ao mercado a partir de uma empresa própria. O Sebrae nos auxilia muito com isso e nos ajuda a compreender um pouco mais essas nuances e esse mercado negro que realmente nós temos aí, de forma geral, nesse país chamado Brasil. Mas não é por isso que nós tenhamos aí não tenhamos a força de vontade para buscar um processo de empreendedorismo. Passo para você novamente, Ícaro. E isso aí também, dentro do que você está falando aí, existe também muita crença da pessoa. Se eu não caminhar com os barcos negros, né, vamos dizer assim, com as pessoas que andam pelo lado negro da força, eu não consigo crescer. Cara, tudo eu acredito que a índole da pessoa, nós vivemos em um universo que existe algo chamado a lei da semeadura. E tudo aquilo que você planta, você colhe, independente de que seja no meio empresarial, onde quer que for. Eu acredito que se você planta o bem, que você planta amor, que você faz com honestidade, com coisa centrada, uma coisa certa, sabe? Eu creio que todo mundo há de crescer, cara. Sabe? Às vezes o tempo, é lógico que existe. Existem atalhos. Assim, existem atalhos. Em tudo na vida existem atalhos. Mas muitas das vezes esse atalho, que às vezes pode te aproximar de algo que você almeja, também pode te levar próximo a algo que você jamais sonharia, né? Na questão de estar perdendo tudo. Né? Então, assim, eu creio que o ingrediente principal para tudo que você for fazer na sua vida é amor, é verdade, é honestidade, sabe, simplicidade, certo? Exatamente. Roberto, eu queria falar alguma coisa um pouco aqui sobre características principais para o empreendedor. E creio que a primeira característica, você já abordou ela de forma fantástica, que é a iniciativa, é a questão da pessoa ter a visão e falar, cara, eu vou. Né? E acredito eu, não existe data certa, não existe idade certa, existe a aptidão. A pessoa fala assim, cara, eu quero, acordou para a vida, teve um start, fala, cara, eu quero uma mudança na minha vida. Não sei se você conhece o KFC, que é um grupo de frango frito, que é como se fosse um McDonald's, mas é frango frito, conhece? O criador daquela empresa, ele era um senhor de 65 anos, que quando ele recebeu o seu primeiro cheque da Previdência Social, né, ele olhou para aquele cheque de $90 e falou, cara, o que eu vou fazer na minha vida, cara? Ele tinha um restaurante que era numa estrada, e a estrada onde ele tinha o seu restaurante, ela foi desviada, então todo mundo que passava por aquela estrada passou por outros lados, e ele perdeu o seu ponto, né, vamos dizer assim. E aí ele tinha uma receita de frango, e ele começou a vender a receita com 65 anos de idade. E aí ele pensou em suicídio, porque ele achou que ele estava no fundo do poço, mas ele foi persistente. Eu li um livro que falava que ele tentou 1009 vezes
oferecer a receita de frango até que ele receber seu primeiro sim, cara. Né? E a pergunta que eu deixo para você que está nos ouvindo aí, quantos nãos você conseguiria suportar na sua vida até receber o seu primeiro sim? É a questão de perseverança, né? A questão de acreditar naquilo que você empreende, você acreditar naquilo, no seu produto, você acreditar no seu serviço, né? E eu queria que você falasse um pouco para mim sobre essa perseverança, mas na questão de não somente não desistir, mas formas que a pessoa pode estar buscando para estimular ela a continuar ainda em busca. O que você orienta a pessoa? Por exemplo, o que ela precisa estar buscando para que ela possa continuar perseverando ao seu sonho, ao seu objetivo? Exatamente. O Ícaro, o espectador que está nos escutando e nos vendo agora, talvez vai dizer assim, nossa, começou tão bem, estava tão simples um processo de empreender, né? Começou a ficar um pouco mais complexo. Mas não é bem por aí, não. Para que nós possamos empreender, o primeiro passo, como eu já disse mesmo, é ter a iniciativa, né? E compreender que eu posso e que eu tenho capacidade. A partir desse entendimento, dessa compreensão, é o entusiasmo, ele tem que estar junto também, né, Ícaro? Precisamos ter muito entusiasmo para que os precalços da vida no processo de empreendedorismo não possam nos fazer desestimular, né? E sim nos criar coragem para continuar caminhando. Mas existem técnicas, é preciso entender um pouco o mercado do que você quer empreender. Vamos citar alguém que quer trabalhar com produtos. Não é um produto que ele desenvolveu, mas ele quer ser um empreendedor e quer se tornar um empresário. Vamos colocar como exemplo aqui para ficar mais claro para quem está nos ouvindo, né? Querendo ele ser empresário, ele vai iniciar com... Imaginemos que ele vai criar uma empresa que vende calçados. Eu citei isso aqui mais cedo. Parece até que eu gosto muito de calçados, né? Mas o exemplo veio aqui. É o processo de empreendedorismo, né? Imaginemos que tem uma história que muitos espectadores vão escutar aqui eu falando, e eu vou citar só um pequeno trecho dela, vão compreender. Um senhor chegou numa cidade, todos estavam descalços, e ele vendia calçado. Chegaram 2, eles vendiam calçados, né? E um deles olhou para o outro e disse, olha, vamos embora, porque aqui nós não vamos vender nenhum calçado. Todos eles estão andando com os pés no chão, ora, pois aqui é um costume deles, né? O outro virou e disse, não, se você pensar por um outro lado, talvez aqui esteja uma excelente oportunidade de nós ganharmos muito dinheiro, pensando na lucratividade, e de nós fazermos com que essas pessoas entendam um processo de caminhada de outra forma, né? Não mais com os pés no chão, podendo cuidar um pouco mais dos pés. E ele foi ousado, ele montou uma loja de calçados nessa região, e se deu muito bem. O outro que se desestimulou e que não continuou caminhando, voltou para a sua região e certamente se frustrou lá na frente porque viu o sucesso do outro, né? Mas, contudo, Ícaro, é preciso, nesse processo de empreendedorismo, principalmente se nós falarmos em produto, você compreender em que ponto você quer iniciar esse processo. Imaginemos que você quer montar uma loja, vamos dizer assim. Você precisa entender algumas técnicas e fazer algumas análises de mercado. Não basta criar um aluguel num bairro qualquer, num local, numa região qualquer, abrir as portas num belo dia, encher a parte da frente de calçados e achar que aquelas pessoas que passam ali na rua vão entrar no seu estabelecimento simplesmente porque precisam de um calçado. Nós vivemos em um mercado consumidor em que muitos de nós, na maioria das vezes, não necessitamos de um ou outro produto, mas somos estimulados a adquirir, a comprar esse produto em função de um marketing, de uma informação, no qual nós passamos e enxergamos. Aquilo chama a nossa atenção. Então é preciso fazer uma análise de mercado, entender o quanto em dinheiro você quer investir para abrir aquele negócio, fazer uma análise da região em que você está, levantamento de custo de locação de um ambiente para que você possa fazer aquilo com a maior sustentabilidade possível, compreender num período de 6 a 12 meses que custo fixo você vai ter para colocar aquele negócio, para abrir aquele negócio, vamos dizer assim, sem você ter um mínimo de ganho nos primeiros 6 meses. Essas análises elas são fundamentais.
Senão você acaba entrando num processo de empreendedorismo sem criar essas construções, sem compreender um pouquinho essas análises, né? E acaba se frustrando, porque o negócio não anda, não caminha, né? Então, as primeiras análises são essa. E o Sebrae, como eu já disse aqui, facilmente ele te orienta com muita clareza sobre os primeiros passos, né? Dentro de uma segurança jurídica e administrativa que você precisa ter para iniciar um processo de empreendedorismo. Qualquer que seja a atividade, o negócio ou o serviço que você queira prestar à comunidade próxima de você. Começa por aí, viu, Ícaro? Você falando sobre a questão da loja e tal, eu vi ali, eu fiquei... veio o link aqui na minha mente na hora. Tem pessoas que acham que empreender é o seguinte, é vender produtos, né? Exato. E muitas das vezes a pessoa não entende, cara, que ninguém quer comprar produto. As pessoas querem comprar resultados, as pessoas querem ter resultados daquilo que você está oferecendo, vai agregar na vida delas. Por exemplo, mulher não compra sutiã, cara. Mulher compra, você acha que mulher compra sutiã, Roberto? Mulher compra sensualidade, mulher compra peitinho empinado, né? Quando ela vai olhar uma calça jeans, ela não olha, ela não veste e se sente confortável. Ela olha no espelho, cara, para ver se a bundinha tá levantada. Pensa aí, não é assim mais ou menos, cara? As pessoas acham que é o produto que que é o produto que é interessante. Não é o produto, cara, é o resultado do produto. Então, quando a pessoa tiver uma mentalidade, poxa, eu quero empreender. Cara, o que o seu produto tem a oferecer como resultado comprovado para a pessoa que vai estar adquirindo o seu produto? Seria uma mentalidade dessa. Nesse sentido. No caso, qual é a experiência que o meu produto pode vir a provocar nas pessoas? Desde um simples sapato masculino, que nós homens às vezes não olhamos muito modelos, estilos, né? Queremos apenas estar calçados, na sua grande maioria. Mas o que aquele calçado vai trazer de experiência para mim? Experiência de conforto, experiência de encaixe correto nos pés, se eu tenho uma deficiência nos pés ou não, como que eu trato o cliente nesse sentido? Porque produto por produto, na sua grande maioria, Ícaro, o cliente vai achar em qualquer lugar, né? Vamos falar de calçados, vamos falar de roupa, vamos falar de alimentação, por exemplo, né? Vamos falar de soluções tecnológicas, aparelhos celulares, você acha dos mais diversos em qualquer lugar. Mas o que eu posso fazer no sentido de empreender com uma loja, né? Vamos falando ainda de produto. O que eu posso fazer para fazer com que esse produto seja mais chamativo e que a experiência para com o meu cliente seja diferente dos demais? Ou seja, no mínimo, mais direcionada, mais bem apresentada. Isso chama a atenção do público e isso gera venda, vamos dizer assim. Então não basta só o produto, como você disse. A experiência também ela se faz fundamental nesse sentido, né? Legal. Eu vejo muitas pessoas falando assim, cara, o medo de empreender. Por exemplo, eu tô empregado em uma empresa, eu tô né, fichado em uma empresa, aí eu falo assim, eu tenho medo de empreender, largar a minha empresa onde eu estou trabalhando e começar algo do zero, né? E muitas das pessoas não têm a noção de que elas podem, sim, se elas querem segurança, que existe algo chamado zona de conforto, que é aquilo que muitas pessoas vivem hoje. Está empregada, acha que aquilo dia 5, dia 20 e tal, e tá tranquilo, as contas estão pagas, e aí o medo delas é o quê? É tentar um passo a mais. Porém, tem pessoas que não entendem que, mesmo se elas querem ainda garantir esse conforto, tranquilo, mas que elas podem empreender também, mesmo estando empregadas, Roberto. Existem formas que elas possam estar, sei lá, empregando a vida delas aí para que elas possam empreender também. Uma dica que você pode deixar, alguma coisa assim? Claro que sim, viu, Ícaro? Importantíssima a sua pergunta e a nossa análise aqui. Para que nós possamos empreender ou nos tornar um empresário, não precisamos estar aí, vamos dizer assim, desempregados para que eu possa entusiasmar-me a criar uma nova concepção de vida através de um empreendedorismo, né? Através de abrir o meu próprio negócio. Eu posso estar empregado, trabalhando entre 8 e 18 horas do dia dentro de uma empresa, por exemplo, e conseguir criar um processo de empreendedorismo. Uma boa solução são os meios de comunicação que nós temos. Hoje, eu conheço várias pessoas que estão empreendendo via os meios de comunicação, Instagram, Facebook, WhatsApp, e estão com um vínculo empregatício. Porém, esse sujeito quis o seguinte, eu quero aumentar a minha renda atual.
De que forma que eu poderia fazer isso? Empreendendo e estando ainda com o vínculo empregatício. Ele tira um tempo do dia dele para que ele possa levar a solução que ele se dispôs a criar, seja produto, seja serviço, através dos meios de comunicação. Então ele não precisa exatamente, Ícaro, de todo o tempo durante o seu dia para que ele possa fomentar aquela atividade secundária, que hoje pode ser secundária porque ele está empregado, mas à medida do que ele for empreendendo e as coisas forem acontecendo, o que ele quis, o que ele se dispôs a empreender, o que ele se dispôs a fazer, foi gerando resultados, ele vai dedicando um pouco mais àquela atividade, até com que ele entenda que aquilo também está gerando frutos e que ele possa pedir dispensa da sua atividade principal e fazer com que a atividade inicialmente secundária se torne a principal. Aí ele está ganhando forças em sua atividade e pode passar a ter mais tempo para alavancar muito mais rápido esse processo que ele iniciou ainda empregado. E eu conheço muitas pessoas do nosso meio que estão fazendo isso. Tem o seu vínculo empregatício, trabalham aí 12 por 36, então ganham um dia inteiro para fomentar uma segunda atividade e já estão se desenvolvendo a ponto de já quererem imaginar a possibilidade de saírem do seu vínculo empregatício, porque, ora, aquilo que ele iniciou com o empreendedorismo de forma muito cautelosa, já está tão saudável o negócio que ele já tem capacidade de fazer gestão daquilo por si só e em todo o tempo, com o tempo integral que ele tem. Então, fica a dica aí para aqueles que ainda são empregados, têm vínculo empregatício, né, laboram aí com tempo limitado, podem sim usar, e muito bem utilizado, pouquíssimo tempo dele para empreender. E isso aí que você acaba de falar também, Roberto, encaixa muito bem em uma das características do empreendedor, que é a capacidade de planejamento. Né? Ela mesma, ela tá dentro da zona de conforto dela, e ela ainda tem uma capacidade de gerar um novo empreendimento, certo? Outra questão que é fantástica na questão da característica para o empreendedor é a autoconfiança. Mas assim, a autoconfiança é confiar em você, no seu produto, no seu serviço, mas não se auto-sabotar, né? Achar que o meu produto é o melhor do mundo. Lógico que tem que ter algo mensurável, algo que seja lógico, algo que tenha, né, uma estrutura que realmente ela possa dar resultado. Sobre autoconfiança, o que você pode deixar para a gente aí de uma mensagem para que a gente possa estar absorvendo? Dentro do processo de autoconfiança, é importante nós entendermos, Ícaro, por exemplo, esta simples taça aqui, ó. Copos. Tem 1 milhão de empresas aí que produzem copos, por exemplo, copos de vidro, de plástico. Mas e se você imaginar que você pode criar uma empresa de prestação de serviço de confecção de copos para ambientes festivos? Você vai virar para mim e falar assim, Roberto, mas que empreendedorismo fajudo e frágil? Por que frágil? Porque já existe, eu pesquisei na internet, existe um monte de empresas na internet que confeccionam copos para eventos, voltados para eventos, são chamados copos personalizados, né? Aí eu te digo, a autoconfiança é entender que eu tenho capacidade de desenvolver um produto e que eu tenho mais ainda, capacidade de colocá-lo no mercado, com as minhas análises, com as minhas expertises. Então não adianta eu dizer que o mercado está saturado para uma prestação de serviço, para a inserção de um produto, para a inserção de um conteúdo no mercado. Importante eu entender o seguinte, que existe ainda no Brasil, principalmente, mercado para muitos de nós que queiramos empreender. O importante é que nós tenhamos o foco principal, a estratégia dentro de uma análise em curto espaço de tempo adequada, a estratégia adequada para apresentar o meu produto. É o que eu disse logo atrás. A experiência que eu vou proporcionar a quem está buscando este produto, vamos falar do copo, né, voltado para as festividades, a experiência que eu vou criar através da mostragem do produto para quem quer adquirir aquele produto é fundamental. Então não há possibilidade de eu falar que o mercado está saturado para uma ou outra atividade. A autoconfiança tem que existir dizendo o seguinte, existe mercado ainda para muitos de nós, em várias atividades, em vários produtos a serem inseridos no mercado. Cada um tem uma dinâmica, uma característica para apresentar esse produto ao mercado e certamente ele vai conquistar uma boa parcela do mercado que ainda existe para muitas das nossas atividades aqui no Brasil.
junto com, no caso, então, a autoconfiança, teria que ter esse pensamento de abundância, né, cara? Que todo mundo tem uma fatia do bolo. O bolo não está escasso, né, Roberto? Seria isso? Seria isso mesmo, viu? O bolo ainda está grande, ele foi subdividido em várias partes e ainda há a possibilidade de muitos de nós ocuparmos o nosso espaço no mercado como empreendedor e pegarmos a fatia do bolo na qual nós almejamos buscar e talvez até uma fatia maior, uma fatia de outro que começou a empreender e no fracasso desistiu, né? Não fez ele andar lado a lado, imaginou que ele estivesse sempre à frente do sucesso e aí ele não conseguiu caminhar. O outro vem, né, que somos muitos de nós, e avançamos de outra forma e conquistamos essa parcela no qual nós estamos falando. Isso é muito importante. É verdade. Tem uma frase de Albert Einstein que ele fala o seguinte, que o sucesso é a única... o sucesso é... Quer ver? Eu tô confundido. Só achar a frase dele aqui, ó. O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Então, o sucesso, ele vem de acordo com o trabalho, mas o sucesso só vem de acordo com quando você se dedica totalmente ao seu trabalho, né? Seria isso, né, Roberto? Também? Dedicação também. Dedicação é fundamental, né? Nós temos 4 minutos ainda e passou muito rápido, cara. Queria ter mais tempo para a gente conversar. Mas eu quero te agradecer, né, pelo seu sim. E para que a gente possa finalizar, né, se não der tempo de eu despedir de você, né, muito obrigado. Queria falar um pouco sobre liderança. A questão do empreendedorismo é fundamental o empreendedor ser um bom líder. Né, e eles também saber delegar funções. Né, e o que você pode deixar para a gente aí, um toque aí final para a gente aí sobre liderança e delegar funções? Exatamente, Ícaro. Eu também quero te agradecer a oportunidade de estar aqui junto com você, agradecer aqueles que estiveram acompanhando conosco aí nesta live. Nós abordamos um tema que é empreendedorismo, que é um tema muito intimista ainda na vida de muitas pessoas, mas um tema exatamente muito importante e foco principalmente nas adversidades na qual nós estamos principalmente passando por hoje. Muitos de nós buscamos hoje meios de empreender para sair da nossa zona de conforto e ir para uma zona talvez mais confortável. Mas, sobretudo, Ícaro, é importante nós compreendermos que para arriscar, nós precisamos ser ousados, né? Precisamos ser ousados. E nós temos 2 características de seres humanos. Aqueles que são passivos e que de forma alguma vão ter coragem de empreender, né? Ou vão ter o entusiasmo de empreender, mas algo ligado a ele que puxe-o para trás. Então, nós temos aí que desmistificar muito isso ainda e buscarmos a coragem para empreender. As coisas funcionam mais ou menos por aí. Entendemos que nós temos pessoas que pensam mais na sua segurança e por isso são chamados de pessoas passivas, mas aqueles que são ousados, e muito mais ousados, que ainda assim, pensando em uma segurança, ousam a sair da sua zona de conforto e vão para uma área que eles têm maior dificuldade, talvez, precisa arriscar mais, mas certamente é uma área que, se você tiver objetividade, foco, força de vontade, interesse, você consegue se sobressair. Então, fica a dica para todos nós espectadores que o processo do empreendedorismo ele é muito simples, apesar da dinâmica de construção dele. É preciso que nós tenhamos força de vontade e iniciar esse processo. Sem iniciar, nós não chegaremos a lugar nenhum. Esse é o recado que eu deixo aos nossos espectadores, né? A todos nós. E o primeiro deles é o foco da humanização das pessoas. Se nós tratarmos todos com carinho, com dedicatória, com dedicação, nós chegaremos no sucesso com muito entusiasmo e fazendo com que aqueles que estejam ao nosso redor possam continuar nos apoiando para que esse sucesso esteja sempre ligado com todos nós. É isso aí, Ícaro. Eu te agradeço aí, e para que a gente deixe uma mensagem para todos aí que estão aí ainda nos acompanhando, todas as quintas-feiras, às 8 horas, nós temos temas de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, sobre relacionamentos e sobre qualidade de vida. A nossa próxima live vai falar sobre finanças, né? E nós vamos trabalhar sobre a nossa educação financeira primária, né? Para que a gente possa já começar a ter uma noção também de finanças para que a gente possa empreender, certo, Alberto? E também não tem noção de finanças e empreender, tem como?
Esse tema é importantíssimo, finanças, né? No processo de empreendedorismo é importantíssimo analisar todas as finanças e como eu conquisto, né? Angario fundos que possam me dar sustentabilidade dentro de um processo de construção do que eu quero. Perfeito, eu quero participar também dessa live sua, acho super importante, quero que o espectador também se sinta confortável aí a participar da próxima live. É quinta-feira que vem, às 20 horas também, certo, Ícaro? Isso aí. Toda quinta, são 12 passos, nós estamos no 6º passo. Cada semana nós temos um convidado aí especial, né? E nessa semana, Roberto Pacor. Muito obrigado, Roberto. E tamo junto, que Deus abençoe você, abençoe seu empreendimento, sua família, né? Seus projetos. Que Deus ponha a bênção aí na sua vida, em tudo que você colocar a mão, cara. Viu? E muito obrigado mesmo. Manda um abraço a tia Milene, né? Um abraço pro Arthur. E nós temos ainda 25 segundos. Se quiser deixar um tchau pro pessoal aí, fique à vontade. Eu quero sim deixar um tchau aí para o pessoal e mostrar a eles que não desanimem dos seus sonhos. Sonhos são feitos para serem realizados e não guardados na gaveta, né, Ícaro? Como muitos pensadores já os dizem. Quando você tem um sonho e expõe ele,